Muitos de vocês vão se perguntar o que de fato é um motor BLDC. E o que é um motor BLDC? É um motor que possui dois ímãs permanentes que, quando energizado, cria um campo magnético e esse campo magnético vai fazer a movimentação do eixo. Beleza? Beleza. Tem muitas pessoas que, no ato da manutenção, acabam danificando o produto. Por exemplo, no ano passado, eu fui lecionar um treinamento na cidade de Gurupi, no Tocantins, e o cara chegou para mim, com todo respeito, meu amigo Kleber Milênio lecionou uma palestra top ontem aqui, e chegou o seguinte, e falou o seguinte: professor, aqui a gente não trabalha com os produtos da LG. Aí eu falei, por quê? Não, despertou uma curiosidade. Porque um dia você pode ter tido uma dificuldade com a Midea, e você não trabalhar com Midea. Um dia você com a Gri, você não trabalhar com a Gri, pegou ranço. Mas todo mundo, e aí eu vou dar uma explicação para vocês. Na maioria dos equipamentos da LG, você tem uma configuração próxima do 100% inverter. Às vezes ela trabalha com o motor AC na unidade externa, mas na unidade interna todos são BLDC. Kleber que me corrija se ele estiver assistindo. E aí o cara, quando ia fazer a manutenção no produto, ele não desconectava esse motor da placa e ele rotacionava essa turbina. E toda vez que você rotaciona uma turbina a uma determinada RPM, ela vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético vai ser responsável por danificar ou a placa do motor, ou a placa principal do produto. E quando danifica, o produto dá um código de erro CH10. Aí o cara ia fazer a manutenção de forma equivocada, o produto apresentava um problema, e ele, para não colocar a culpa neles mesmos, ele dizia, ó, essa porra aqui não presta, né, negão? E o problema não é o produto. O problema não é o produto. Independente se for LG, se for Midea, se for Gri, Fujitsu, Hisense, se vir com o motor BLDC, no ato da sua manutenção, você não pode rotacionar essa turbina. Porque se você rotacionar, existe uma probabilidade de falha. E aí, como vocês vieram para um treinamento técnico, é importante que vocês saibam disso. Como é que eu testo, professor, o motor BLDC? Eu tenho o motor BLDC em 3 configurações. Eu tenho ele BLDC simples, que vai ser um BLDC com 3 condutores, 3 fios, que vai ter lá U, V e W. Quando a máquina apresentar um código de erro referente ao motor ventilador do evaporador, como é que eu faço para testar, para saber se o problema está na placa ou se o problema está no motor? Quando você desconectar esse motor da placa e medir resistência com seu multímetro, de U para V, de V para W e de U para W, você tem que encontrar os valores de resistências iguais. Tem que ser iguais. Se você desconectou da placa e na hora que você rotacionou a turbina teve uma dificuldade, a turbina ela está... Vou pedir, se possível, aumentar um pouco o microfone. Eu vim de uma sessão de palestras, estou desde Salvador, Teresina, Fortaleza, minha voz... Talvez daqui para o final não termine, né? Então vamos lá. Você desconectou da placa, quando você medir resistência, você vai encontrar valores iguais. Desconectado, tentou rotacionar a turbina, sentiu dificuldade nessa rotação, percebeu que está um pouco rígido, aquele motor está em curto. Por isso que a máquina está apresentando essa falha. Toda vez que um BLDC ele estiver em curto, você vai ter dificuldade para rotacionar. Beleza? Esse é um grande sinal. Só que a maioria dos fabricantes estão utilizando o BLDC duplo. E que BLDC é esse? É um BLDC de 5 condutores. 5 condutores. Beleza? E você vai ter que descobrir quem é o GND desse motor. Quem é o comum. E através dessa descoberta, vamos dizer assim, né, que você vai caçar no manual do fabricante, você vai fazer o seu teste. Professor, no BLDC duplo, eu posso fazer o teste de resistência ôhmica? Não. Por que você não pode fazer o teste de resistência ôhmica? Porque dentro do motor tem uma placa eletrônica. Então você vai fazer o teste de tensão. Beleza? No caso da Midea, você tem um GND ali como condutor preto. Então você vai medir do preto para os outros condutores. Então o primeiro teste que você vai fazer, lembrando, recapitulando, a máquina deu um código de erro no evaporador. É um BLDC duplo agora, um BLDC com 5 condutores. Você vai pegar o GND, que é o comum, e vai medir com os outros. Isso, o equipamento ele tem que estar energizado, tá? O conector na placa. Observação, ponteira do tipo agulha.
Você não pode pegar aquela ponteira tradicional do seu multímetro, porque ela é um pouco mais grossa, e existe uma probabilidade de você fechar curto na hora do seu teste. Então, adivinha, se não estava com problema, agora vai estar, né, meu irmão? Depois de um curto, então, ponteira do tipo agulha. Uma ponteira, você vai colocar seu multímetro na escala de 1000 VDC. Estou te falando dados aqui da Midea, mas os outros fabricantes eles vão pedir um valor de tensão 310, 15 e 5. No caso da Midea, ele vai te pedir de 192 a 380, do preto para o vermelho. Do preto para o branco, de 12,5 a 16,5. Do preto para o amarelo, que é a tensão de feedback, de 0 a 6,5. Show! O que vai mudar nesse teste de um fabricante para o outro são as cores. E aí tem um detalhezinho. Quando você medir do preto para o vermelho, que geralmente é o maior valor de tensão que você vai encontrar, multímetro na escala de 1000. Quando você for do preto para o branco, que é de 12 a 16,5, tem que ter um macetezinho de você chegar no multímetro, tirar da escala de 1000 e colocar na escala de 20. Porque se você deixar na escala de 1000, existe uma probabilidade desse multímetro não fazer a leitura. E você achar que a placa eletrônica está com problema pelo fato de você ter feito uma medição equivocada. Beleza aí? Então, os testes são padrões. O que você vai procurar acessar é o manual do produto. Não vou me esticar muito, porque eu tenho 1 hora para estar me comunicando aqui com vocês, tá? Mas na próxima semana, no dia 30, eu vou estar aqui em São Luís do Maranhão, novamente, lecionando treinamento com um pouco de mais tempo. Então, vamos lá. Teste de válvula de expansão eletrônica. Levanta a mão aqui, quem sabe testar uma válvula de expansão eletrônica, mas pode levantar, eu não vou perguntar para você como é, não. Só para saber como é que está. Fala aí. 1, 2, 3, mais ou menos umas 6 pessoas. A válvula de expansão eletrônica, ela tem um grande diferencial para um capilar, para vocês entenderem o porquê o sistema ele é 100% inverter. Quando você utiliza o capilar como dispositivo de expansão, você não tem alteração de volume da quantidade de fluido que vai para o evaporador. Beleza? Ou seja, qual é a função do dispositivo de expansão? Reduzir pressão e temperatura. O fluido refrigerante, quando passa pelo dispositivo de expansão, ele vai reduzir pressão e temperatura. Todos têm esse parâmetro. Só que quando você vai para a válvula de expansão termostática e eletrônica, ela tem uma terceira função. E qual função é essa? Controle de superaquecimento. Então, todo sistema que ele for 100% inverter e utilizar uma válvula de expansão eletrônica, obrigatoriamente você vai ter que ter um sensor na linha de sucção para fazer o controle do superaquecimento. Esse é o grande diferencial. E como é que eu testo uma válvula de expansão eletrônica? Quando você pega uma máquina que tem uma válvula de expansão eletrônica, que ela está com problema, o primeiro indício que o equipamento ele vai apresentar, é entrar no modo de recolhimento. Só que você nunca vai apontar que é a válvula de expansão eletrônica. Você vai apontar que a tubulação está estrangulada, que pode ter uma obstrução num filtro secador, né? Mas de cara não tem como você apontar. Mas vamos supor, professor, está entrando no modo de recolhimento, analisei, vim do futuro e sei que é a válvula de expansão eletrônica, mas como é que você vai dar esse diagnóstico? O primeiro diagnóstico que você vai fazer é desconectar a sua unidade condensadora e pressurizar as linhas, junto com o evaporador, junto com a unidade interna. Porque quando você circula nitrogênio, entra por um lado, sai por outro, você entende que nem a linha de sucção, nem a linha de expansão e nem o evaporador está obstruído. Não é assim? Show. Você fez isso. Num outro momento, você vai testar o filtro secador. E isso não precisa, não é uma lógica assim, primeiro isso, depois... Não, você tem que testar o filtro. E como é que eu testo um filtro secador num sistema? No sistema de refrigeração comercial, eu vou fazer uma análise de ΔP, diferença de pressão. Como eu não tenho nem válvula de Schiride na entrada do filtro, nem na saída, eu não posso fazer ΔP. Então, eu tenho que fazer o ΔT, variação de temperatura. Se um filtro secador ele tiver obstruído, na entrada do filtro vai estar quente e na saída dele vai estar frio. Ele vai estar expandindo. Quando você tem um filtro secador, ele não pode ter variação de temperatura. Nem de temperatura e nem de pressão. Esse é um grande ponto. Você verificou que o filtro ele não está obstruído, a gente corre para quem agora? Para a válvula.
Só que a válvula ela pode ter dois problemas, ou três. O primeiro problema na bobina, a bobina da válvula de expansão eletrônica pode estar numa configuração aberta, né? O segundo problema, a placa pode não estar enviando os 12 ou os 24 volts exigidos, pode ser um problema da placa. E o terceiro problema pode ser um problema mecânico na agulha da válvula. Vocês tiveram uma palestra da Fugalge aqui no primeiro dia, não foi? Você vê que a válvula de expansão ela funciona como um motor de passos. E em qual possibilidade eu posso danificar a minha válvula de expansão numa instalação? Em qual possibilidade? Procedimentos de brasagem. Sem nitrogênio passante. Porque toda vez que você faz um procedimento de brasagem sem o nitrogênio passante, vai criar o óxido de cobre, fuligem, na parte interna da tubulação. E essa fuligem ela pode obstruir tanto o filtro secador, quanto a válvula de expansão eletrônica. E deixa eu te contar uma coisa, independente da marca que você estiver trabalhando, a válvula de expansão eletrônica vai ser uma peça cara para você substituir. E por que eu vejo essa necessidade de passar isso para vocês no meu treinamento? Porque quando eu circulo aqui no Nordeste, pelo Brasil todo, eu vejo que quando eu pergunto sobre esse teste da válvula de expansão eletrônica, poucos instaladores sabem como fazer. E aí eu quero trazer uma novidade junto com a Clima Rio. Aqui eu não sei nem se podia falar isso, mas agora vocês vão ter um centro de treinamento dentro da Clima Rio, da Midea Car, e a gente vai trazer vários treinamentos na prática para vocês.